E agora há pouco a gente falava aqui no TJ Goiás sobre a alta do etanol, mas vamos combinar, né? O consumidor tem sofrido com os constantes aumentos do combustível, não é mesmo? Sobre esse assunto, na semana passada, houve até uma polêmica aí na política, porque o presidente Jair Bolsonaro chegou a desafiar governadores a baixar o ICMS dos combustíveis. Mas a tensão foi contornada ontem pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, durante o Fórum de Governadores em Brasília. Só que esse assunto gerou dúvida em muita gente, né? E para entender melhor sobre como esse imposto incide sobre o combustível, a gente recebe hoje, aqui no nosso estúdio, o Simão Riemann, que é advogado tributarista. Boa tarde, seja bem-vindo, viu? Bem-vindo ao TJ Goiás. Obrigado. Esse assunto todo acabou colocando o ICMS, né, na boca das pessoas, aquela dúvida. A gente sabe que a gente já paga muitos impostos no Brasil, mas em relação aos combustíveis, porque essa polêmica toda começou porque falavam, né, tá reduzindo o valor dos combustíveis lá nas refinarias, mas não chega para o consumidor final. Então, eu queria que você começasse explicando para a gente, por favor, o que é o ICMS, né? Que imposto é esse que a gente paga? O ICMS é um imposto estadual. Boa tarde, né, aos telespectadores, o TJ, você. O ICMS é um imposto estadual que incide sobre circulação de mercadoria e prestação de alguns serviços, mas basicamente circulação de mercadoria. É um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal. Então, sempre que tem uma venda de alguma mercadoria, incide o ICMS. Qual que é a grande questão? A alíquota, ou seja, o percentual do ICMS, normalmente é 17% aqui em Goiás. Mas pode variar, pode ser menos, pode ser mais. Mas sabe que na gasolina ele é 29%. Nossa. Ou seja, ele é muito alto na gasolina. O ICMS é um imposto que todo mundo paga, mas ninguém vê, né? Porque ele é um imposto pago por quem vende a mercadoria, mas ele é alocado no preço. Então, quem está comprando está pagando embutido no preço, mas não vê que está pagando. Para o telespectador ter uma ideia, de uma gasolina de R$ 4,70, R$ 4,80, R$ 2,30, R$ 2,40 são só de impostos. É muita coisa. É demais, é demais. E essa questão que gerou uma polêmica em relação ao ICMS, vários governadores já se pronunciaram, né? Dizendo, opa, a gente não pode zerar, não é assim que funciona, até porque gera uma receita, né, para o Estado. Claro. Mas a reforma tributária pode interferir nisso. Como? Isso. O que acontece? Se a gente pensar, a tributação ela alcança 3 fontes básicas. Uma é consumo. Eu compro um celular, eu compro combustível, energia elétrica, aí tem tributos que incidem nessa base. A outra é renda, salário, distribuição de lucro de empresa é uma outra fonte. A outra é propriedade, imóvel urbano, imóvel rural, uma fazenda, um veículo e tudo mais. A carga tributária no Brasil ela é muito forte, muito alta sobre consumo. Ela é muito alta sobre consumo. E isso faz com que penaliza quem gasta tudo consumindo, quem tem uma renda menor. Quem tem uma renda menor ganha tanto e gasta tudo consumindo. Quem tem renda maior, ele vai imobilizar, vai comprar um patrimônio e tudo mais. Então, a reforma tributária, um dos objetivos é racionalizar essa tributação para deslocar um pouco mais essa carga, tirando o peso dela muito grande sobre o consumo e deslocando um pouquinho mais sobre patrimônio e renda. Esse é um debate. É um modelo de tributação que mudaria, então. Exatamente. É um modelo de tributação. Por exemplo, hoje, distribuição de lucro de empresa, a empresa deu lucro, distribui, não paga imposto de renda. Está isenta aqui no Brasil. Agora, a discussão da forma que o presidente colocou, ele trouxe uma discussão importante, mas da forma errada. Por exemplo, 21% da arrecadação do estado de Goiás, de cada R$5, vem exclusivamente de tributação sobre combustível. Ninguém em sã consciência consegue abrir mão, né, de uma receita dessa. Então, é uma receita importantíssima. Mas tem um modelo hoje que é injusto a forma que cobra, né, que eu, sem querer complicar demais a discussão, mas chama substituição tributária. Então, como é que funciona? Quando a usina ou a distribuidora ela vai vender para o posto, ela já cobra o ICMS em cima de um valor que o Estado fala, olha, o posto de gasolina vende a gasolina por R$ 4,70. Então já me dá o imposto aqui. Mas às vezes o posto de gasolina vende por R$ 4,60, por R$ 4,55, por R$ 4,90. A gente paga mais vezes. Exatamente. Então, esse modelo ele fica complicado. Mas de concreto hoje, quanto maior o preço do combustível, melhor para os estados. Eles ficam sócio da crise. Então, quando a gasolina custava R$ 4,00, quando ela custava R$ 3,00, era 30% aproximadamente em cima de R$ 3,00, dá 90 centavos. Se ela explode, vai lá para R$ 5,00, o Estado ganha R$ 1,50. Então, ele vira sócio dessa crise e ele é um dos elementos que pressiona o preço para cima. Sim. Porque se metade do preço do combustível, quase metade do preço da gasolina é imposto,
Na medida em que vai aumentando o preço do combustível, o Estado vai arrecadando mais. E com essa reforma tributária, então, a gente pode mudar também essa maneira de tributar sobre os combustíveis? Sim. Então, pode ser positivo no final para nós consumidores? Sim, a reforma tributária é super bem-vinda, ela é importantíssima, né? Deve ser feita por uma série de razões. Tributação errada, cobrando em cima de itens que são essenciais. Energia, por exemplo, é quase 30%. O Estado vai onde é mais fácil para ele. Então, combustível é fácil arrecadar, energia é fácil arrecadar, mas são itens essenciais, é da vida de todo mundo precisa, não é supérfluo, né? Mas, mesmo assim, as alíquotas são muito altas. Então, tem que mudar essa lógica, e tornar o sistema um pouco mais racional, né? Mais de fácil entendimento. Essa é a grande questão. Então, o debate é importante. O presidente lançou a discussão, jogou a batata no colo dos governadores, que não tem culpa, né, em alguma medida, mas tem que discutir essa questão. O que a gente percebe em todo esse cenário, Simão, uma coisa é certa, é porque, igual você disse, né, jogou a batata, mas é porque é uma questão que se resolve a médio e longo prazo. Então, provavelmente vai ser ao longo desse processo que a gente vai ter uma amenizada, né, em toda essa situação e no peso para o consumidor final. Exatamente, é o que a gente espera, né? Uma reforma que ela distribua de uma forma mais igualitária esses encargos, né, e tire o peso de alguns setores específicos. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Uma ótima tarde para você, viu? Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigada.